Minhas queridas e meus queridos ouvintes, dessa vez eu fiquei um tempão sem aparecer. Sou professora, fim de semestre, as coisas dão uma embananada e eu não consegui manter o ritmo de gravação. Mas estou aqui hoje, voltando. Estamos no vídeo 79 já e vamos hoje falar desde Berlim, dia 11 de junho. Descobriu que o que William Shirer viveu nesse dia 11 de junho de 1940. Vamos lá? Ontem à noite ouvi com toda clareza o discurso de Roosevelt. O presidente prometeu auxílio material imediato para os aliados. Atacou Mussolini pela sua traição. Nem a imprensa, nem o rádio de Berlim dizem uma única palavra sobre o seu discurso. A Wilhelmstrasse continua a sustentar que o auxílio norte-americano virá tarde demais. Um personagem que acaba de avistar-se com Hitler diz-me que o Führer está certo de que a França estará derrotada até o dia 15, isto é, daqui a 4 dias, e a Inglaterra até 15 de agosto mais tardar. Esse informante avisa que Hitler está agindo como se tivesse o mundo inteiro a seus pés, mas que alguns generais, embora altamente satisfeitos com os sucessos já obtidos, se mostram um pouco apreensivos pelo futuro, sob a direção de tal homem fanático e selvagem. Disse por aqui que o governo francês abandonou Paris. Hoje à noite, os alemães estão tão próximos de Paris como estiveram a 1º de setembro de 1914. Esse fato leva o alto comando a acentuar que agora a posição dos alemães é muito melhor que naquela ocasião. Primeiro, porque a sua ala direita é mais forte e continua a manter o seu avanço a oeste de Paris, quando, em 1914, esse avanço era feito sobre o leste da capital. Em segundo lugar, porque, na realidade, não existe mais nenhum exército inglês para auxiliar os franceses. Terceiro, não existe frente oriental, como em 1914, de forma que todo o poder do exército alemão pode ser atirado contra Paris. Abre parênteses. Em 1914, 2 corpos de exércitos foram apressadamente retirados da França para deter os russos que avançavam pelo Oriente. Que alto preço Paris e Londres estão agora pagando pela sua vesga política antirrussa. Antes de Munique, ou mesmo depois de Munique, até ainda há um ano, em julho de 1939, ambas podiam ter se aliado aos russos contra a Alemanha. Fecha parênteses. Depois da minha transmissão das 12h45 desta noite, estávamos sentados no gabinete de D, na Rundfunk, quando captamos uma irradiação de Nova York, anunciando que o Washington, que navegava um dia de distância de Lisboa, a caminho de Galway, na Irlanda, transportando refugiados norte-americanos, na sua maioria mulheres e crianças, foi detido pela madrugada por um submarino desconhecido em alto mar, recebendo o prazo de 10 minutos para arriar os seus escalares antes de ser metido a pique. Tess e Eileen deviam seguir nessa viagem do Washington. No entanto, não conseguiram chegar a Bordeaux a tempo de apanhá-lo, depois que o navio resolveu cancelar sua parada em Gênova. Finalmente, na hora zero, depois de passados os 10 minutos do prazo, o comandante do submarino transmitiu a seguinte mensagem ao Washington. Abre aspas. Lamento muito, foi engano, siga viagem. Fecha aspas. Um oficial da marinha alemã que comandou um submarino durante a Grande Guerra ouviu a notícia a meu lado. Tornou-se imediatamente irritado. Foi um submarino inglês? Não há a menor dúvida, exclamou. Esses ingleses fazem parar por qualquer coisa. Depois, quando sugeri que podia tratar-se de um submarino alemão, o oficial acrescentou mais irritado ainda. Impossível. É impossível porque o comandante de um submarino alemão que fizesse uma coisa dessas seria submetido à corte marcial e fuzilado. Berlim,
12 de junho de 40. Afinal, foi mesmo um submarino alemão que fez parar o Washington. O fato foi oficialmente admitido em Berlim depois que a Wilhelmstrasse passou todo o dia mergulhada no mais absoluto silêncio. Os alemães acusam o Departamento de Estado e a nossa embaixada em Berlim, apontando-os como os culpados. Pretendem que a embaixada deixou de informar o governo alemão de que o Washington estava fazendo rota de Lisboa para a Irlanda. Se o governo alemão ignora o fato, o mesmo não acontecia com a imprensa e o rádio, que anunciaram desde há vários dias. Estive na sede da nossa embaixada para apurar a verdade. Mas por lá todos pareciam preocupados, pedindo-nos que deixássemos o Departamento de Estado responder convenientemente a tudo isso, o que, aliás, era bem razoável. Teria sido uma grave falha se realmente não avisaram o governo alemão. A declaração oficial publicada em Berlim fornece ainda outra explicação bastante curiosa. Diz que o engano, entre aspas, foi devido ao fato de o comandante do submarino ter tomado Washington por um navio grego, que fizera parar pouco antes, dando-lhe ordem para mudar de rumo. Assim, quando o transatlântico americano surgiu no horizonte, ele julgou, diz o comunicado oficial, que se tratava do mesmo navio grego que estivesse desobedecendo às suas instruções, sendo então obrigado a fazê-lo parar. Mas pode-se perguntar: 1. Por acaso terão os gregos alguma unidade comparável, mesmo de longe, às 24 mil toneladas do Washington? Resposta: não. 2. Por que motivo o comandante de um submarino alemão ordena que os passageiros e tripulantes desçam aos escalares antes de ter identificado convenientemente bem a unidade? 3. Se o comandante julgou tratar-se de um navio grego, por que motivo então esperou 10 minutos, depois de Washington ter avisado que era uma unidade norte-americana? Esses detalhes não são levados em conta pela declaração oficial. Na minha irradiação, os meus sensores permitiram que eu me referisse apenas à primeira pergunta, alegando que as outras duas eram desleais. Em vista do aviso suspeito dado pelos alemães a 3 do corrente, em que Berlim pretendia estar informada de que os ingleses planejavam afundar o Washington, estou pessoalmente convencido de que foi o próprio governo alemão quem deu ordens para que o navio fosse torpedeado. Então, a sua ideia era de lançar uma formidável campanha de propaganda, acusando os ingleses como responsáveis pelo fato e acentuando que o governo alemão já havia mesmo advertido as autoridades de Washington, a 3 de junho, sobre o que poderia acontecer. Penso que Ribbentrop acreditou ingenuamente que assim poderia envenenar as relações anglo-americanas e colocar uma barreira à remessa de suprimentos para a Inglaterra. Os oficiais da marinha alemã que conheço dizem-me que o seu submarino fez parar o Washington pela madrugada. As notícias vindas de Washington adiantam que o transatlântico estava com a sua marcha um pouco atrasada. Assim, é muito possível que o submarino nazista planejasse torpedear o navio durante a noite, quando a escuridão não permitiria identificar o atacante. Mas o Washington somente chegou ao local do ataque algumas horas depois do momento esperado, fazendo com que o comandante se abstivesse de torpedeá-lo apenas com o receio de que, na claridade existente, o seu submarino pudesse ser identificado como alemão. O submarino navegava à tona, sendo, portanto, facilmente reconhecível. Passei um grande susto hoje à tarde. Ouvia a irradiação das 15h15 da BBC quando o speaker anunciou que Genebra fora bombardeada durante a noite passada, acrescentando que várias bombas caíram num subúrbio residencial, onde foram registrados mortos e feridos. Durante alguns minutos senti-me atordoado. Nossa casa em Genebra está situada exatamente num desses subúrbios residenciais.
Gastei várias horas para conseguir uma ligação urgente com a cidade suíça. Finalmente, por volta das 20 horas, pude ouvir a voz de Tess. As bombas explodiram realmente no nosso bairro, disse ela. Fizeram a casa toda tremer e atingiram um hotel situado mais abaixo da nossa rua, onde já havíamos residido, matando 5 ou 6 pessoas e ferindo algumas dezenas. Foram dados 2 alarmes antiaéreos e ela levou nossa filhinha para o porão. Disse-lhe que tanto ela quanto a criança deviam vir para a Alemanha, por mais que essa ideia nos repugne. Atualmente, porém, é aqui o lugar mais seguro. Além disso, ela e Eileen não dispõem da menor possibilidade de regressar aos Estados Unidos. Na sua edição de hoje, o Börsen-Zeitung am Mittag transcreve a transmissão de despedida do correspondente da CBS em Paris, de segunda-feira à noite, parecendo tratar-se de Eric Sevaheit. Segundo o jornal, esse colega teria dito o seguinte, abre aspas, nos próximos dias, se alguém conseguir irradiar uma mensagem de Paris para os Estados Unidos, não será mais sob a fiscalização do governo francês. Fecha aspas. Suponho que, nesse caso, o escolhido serei eu. É minha profissão. Mas será também a mais triste obrigação de toda a minha vida. Apesar de o alto comando não fazer a menor referência sobre o assunto, a verdade é que hoje à noite os exércitos alemães estão às portas de Paris. Graças a Deus a cidade não será destruída. Muito sabiamente, os franceses declararam que a capital é uma cidade aberta e que não pretendem defendê-la. Surgiram dúvidas quanto à hipótese de os alemães concordarem em reconhecer Paris como tal, mas por volta da meia-noite ficou estabelecido que assim seria. A tomada de Paris constituirá um golpe terrível, tanto para os franceses como para os aliados. A leste de Paris, parece que os alemães conseguiram também abrir caminho até Chalon. Berlim, 14 de junho de 40. Paris caiu. A bandeira da cruz gamada de Hitler já está flutuando no alto da Torre Eiffel, sobre o Sena, drapejando aos ventos desta Paris que conheço tão bem e tanto amo. Pela manhã de hoje, as tropas alemãs penetraram na cidade. Recebemos a informação pelo rádio às 13 horas, depois que os clarins prolongaram seus toques por 15 minutos, chamando todos os alemães para ouvirem a grande nova. Era um comunicado especial do Comando Supremo que dizia, abre aspas, o colapso total da frente francesa, das águas do Canal da Mancha até a linha Maginot, em Montmedy, pôs por terra a intenção original dos líderes franceses de defenderem a capital da França. Diante disso, Paris foi declarada cidade aberta. Nossas tropas vitoriosas acabam de penetrar em Paris. Fecha aspas. Pessoal, eu fiquei toda arrepiada aqui lendo isso. Conheço Paris, a maior parte dessas cidades pequenas que ele relata eu não conheço. E Paris vive no imaginário, né, de tanta gente. Quem nunca foi lá, imagina, vê cenas, há filmes mostrando a Paris tomada pelos alemães. Continuando. Eu estava almoçando no pátio do hotel. Muitos hóspedes reuniram-se em torno do alto-falante instalado no bar para ouvir a notícia. Voltaram depois às suas mesas, com as fisionomias abertas num sorriso largo, mas não se registrou nenhuma explosão de contentamento, e todos reiniciaram calmamente a refeição. Na realidade, Berlim recebeu a notícia da captura de Paris com a mesma fleuma com que tomou conhecimento de todos os demais acontecimentos desta guerra. Mais tarde, fui até o Halensee para nadar um pouco. O dia estava quente e eu sentia a necessidade de algum descanso. O local estava cheio, mas nem assim pude observar alguns dos presentes conversando sobre a novidade do dia. E das 500 pessoas que lá se achavam, apenas 3 deram-se ao trabalho de comprar as edições extras, apregoadas pelos jornaleiros, anunciando os acontecimentos.
Entretanto, seria um erro supor que a tomada de Paris não serviu para despertar algo de muito profundo, recalcado no íntimo da maioria dos alemães. A conquista da capital francesa foi sempre o sonho de milhões de alemães. E serve ainda para apagar a amarga lembrança de 1918, uma lembrança que prevaleceu durante tanto tempo, 22 anos, na alma alemã. Pobre Paris, quanta pena eu sinto. Por longos anos foi ali a minha pátria, e eu amei como se pode amar a uma mulher. O Volkisch Beobachter desta manhã diz o seguinte, abre aspas, Paris era a cidade da frivolidade e corrupção, da democracia e do capitalismo, onde os judeus tinham acesso à corte e os negros aos salões. Essa Paris nunca mais se erguerá. Fecha aspas. Mas, de seu lado, o alto comando promete que seus soldados saberão comportar-se, saberão manter uma conduta, abre aspas de novo, tão diferente daquela dos soldados franceses durante a ocupação do Ruhr e da Renânia, como da noite para o dia. Fecha aspas. O alto comando anuncia ainda: com a captura de Paris está encerrada a segunda fase da campanha ocidental. Começou a terceira, é a de perseguição e destruição final do inimigo. Fecha aspas. Esta noite fui de encontro a uma porta do escritório do Herald Tribune, fechada pela primeira vez desde a adoção do blackout. Feri bastante o nariz, mas consegui fazer os necessários curativos num posto de primeiros socorros próximo, melhorando o suficiente para sair e fazer minha transmissão da meia-noite. É muito provável que tenha de partir para Paris já amanhã. Não tenho o mínimo desejo de fazê-lo. Não quero presenciar o espetáculo das pesadas botas alemães batendo os seus tacões sobre as ruas que amei. É isso. Por aqui ficamos neste vídeo 79. E vamos dar sequência, né? O spoiler do próximo vídeo é que sim, William Shirer vai para Paris, apesar do desgosto em fazer isso. Se você está gostando, se você está acompanhando, se você chegou até aqui, comente, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo, faz um sinal de fumaça para mim.